é o firme fundamento de tudo que se espera e não se... O Senhor falou que derramaria o teu espírito, era uma promessa, e isso já aconteceu. Às vezes, antigamente, quando eu via um crente que estava 2, 3, 4 anos, vamos colocar assim, que é a quantidade de pessoas que estudam numa faculdade e já saem ali, né, preparadas só para fazer as pós-graduação, mestrado, doutorado. Fiz 4 anos de direito, direito é 4 anos, né? 5 anos de direito, tal, 4 anos sei o quê. Então já é o quê? Uma preparação. E aí, quando nós vamos crescendo na estatura do varão perfeito, o que acontece? Agora nós precisamos o quê? Nos aperfeiçoar no poder do Espírito Santo. Antigamente, para algumas pessoas que estavam dentro da igreja, até no altar da igreja, até como ministro de louvor, e eu via aquela pessoa dar aquelas falhas gravíssimas, né? Que eu falava, meu Deus, não conhece a Bíblia, Jesus. Não sabe que isso que está fazendo, estou falando eu, né? Eu falava, Jesus, como que uma pessoa que está dentro da igreja há 10 anos não é sensível, né, aquilo que a palavra está ensinando? Por exemplo, uma mulher casada que tem amizade com um homem que não é o marido, que tem aquela brincadeira, né? Ou um homem também com uma mulher, são casados, ele é casado, ela é casada, ou ela é solteira, ele é solteiro, mas um é casado, eu falava assim, meu Deus, como assim? Eu achava um erro terrível. E com o passar do tempo, que a gente vai estudando, vai lendo, vai aprendendo na Bíblia, a pessoa aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém. O nome está escrito no livro da vida. Pastora, por quê? Obreira, mas ela tem ainda as atitudes do mundo. A gente pergunta, não pergunta? Pergunta ou não pergunta? Fala, poxa, por que esse obreiro, essa obreira, esse membro, esse pastor, o ministro de louvor tem essas atitudes ainda? Porque não cresceu no conhecimento e na graça do Espírito Santo. Por quê, pastora? Porque nós vamos saber disso aqui. Abra sua Bíblia em Joel capítulo 28, nós vamos falar primeiro da promessa. Foi uma promessa? Foi uma promessa? Foi. Jesus prometeu, Deus prometeu e aconteceu. Olha só, o dia do Senhor. 28, Joel 2, 28. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre o quê? Todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas, o quê? Profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visão. Essa é o quê? O derramar do Espírito Santo. Era uma promessa que foi feita, mas essa promessa já o quê? Aconteceu. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ver que essa promessa ela já se cumpriu. Por que hoje, infelizmente, nas igrejas, eu não vou nem falar de membro, vou falar nós pastores, erramos de não falar do Espírito Santo. Você já deve ter ouvido falar de vários pastores, ouviu pregação, que não fala do Espírito Santo. É um erro gravíssimo que os pastores cometem, pregação sobre o Espírito Santo. Por quê, pastora? Porque nós precisamos dele. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. Jesus falou, vou para o Pai, mas rogarei que ele envie outro Consolador. Não vou deixar vocês órfãos. Quer dizer, você não aceitou Cristo e depois ficou solto, não. Um filho sem pai, não. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Para que eu preciso dele, pastora? Para me guiar em toda a palavra, em toda a verdade, em toda a palavra. Então,
quando eu não tenho essa comunhão com o Espírito Santo, o que acontece? Eu fico mais ou menos assim, um cego no meio de um tiroteio. Eu não sei para onde ir, como resolver os meus problemas. Começa a entrar questionamento, eu como comida estragada. O que é comer comida estragada? Às vezes ensinamentos errados, né? Quando a pessoa não tem comunhão com o Espírito Santo, às vezes o pastor prega daqui, ou não estou falando só daqui, qualquer outra igreja, a pessoa ela não tem um discernimento espiritual, ela vai aceitando aquele alimento. Ela vai aceitando a palavra que não está de acordo com a Bíblia. Quando eu tenho, fala o meu coração, essa comida não está de acordo com a palavra. Qual que é a comida? A palavra do Senhor. E eu vou ter o quê? O discernimento espiritual, porque o que me leva a ter o discernimento espiritual é a minha comunhão com a palavra e com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não pode me guiar naquilo que eu conheço. Ele vai me guiar naquilo que eu conheço, que é a verdade, a palavra. Eu não posso guardar mágoa, então eu sei que eu não posso guardar mágoa e eu vou trabalhar para mim não guardar mágoa no meu coração. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não conheço, eu não perdoo. Não, Deus te perdoa e pronto. Não, eu também tenho que liberar perdão para aquelas pessoas que me ofenderam. Mas como que eu faço isso? Com o conhecimento da palavra e com a comunhão com o Espírito. Eu preciso, você precisa, nós precisamos dessa comunhão com o Espírito Santo. É por isso que você vê pessoas errando, falhando, falhas gravíssimas, as pequenas, como também o quê? As grandes. Por quê? Porque falta de comunhão com o Espírito Santo. E aqui vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos lá, diz a Bíblia, versículo 4, em certa ocasião, estando comendo com eles, Jesus, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai o que? A promessa. Qual promessa? Joel 2:28, que seria derramado sobre nós o que? O Espírito Santo. Quando Jesus falou, aqui ele estava falando para quem? Para os seus discípulos. Os discípulos foram preparados, eles andaram com Jesus, eles viram milagres, eles viram a manifestação, o ensinamento de Cristo para o povo. Agora eles iam ser o quê? Enviado. Olha aqui para mim, por gentileza. Eles iam ser o quê? Enviado. Então, quando os discípulos, eles já estavam preparados para o quê? Para proclamar, para levar a palavra. Mas Jesus falou para eles, olha, não saiam de Jerusalém. Pastor, eles tinham o Espírito Santo? Tinha. Porque aqui em Lucas, capítulo 24, vamos lá. Lucas, capítulo 24, Jesus soprou sobre eles, os discípulos, o quê? Olha só. Lucas 24 diz assim, enviou sobre vós a promessa do meio do Pai, mas ficai na cidade até que do alto seja o quê? Revestido do quê? Do poder do Espírito Santo. E ele falou também que o quê? Que ele já tinha recebido o Espírito Santo, a promessa já tinha se cumprido, só que eles precisavam do quê? Poder. Igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, por gentileza. Sabe por que a igreja, não quero aqui jogar ponto para ninguém, eu quero falar o que Deus manda a gente falar, tá? Sabe por que a igreja tem caído no pecado? Não só no pecado da prostituição, não só no pecado da mentira, da fofoca, né, do engano, das panelinhas dentro da igreja, né? Eu fico triste quando eu fico sabendo que dentro da igreja tem panelinha. Panelinha 1, panelinha 2, panelinha de pressão, panelinha que faz arroz 5 quilos, né, igual dos homens ontem, panelão. Eu fico triste, mas quando eu vejo esse tipo de comportamento dentro das igrejas, não só aqui, como em qualquer outra igreja, eu vejo isso como falta do quê? De crescimento espiritual, a comunhão, porque quem leva você a crescer não é só a palavra, é o Espírito Santo. Você tem que estar junto, palavra e comunhão com o Espírito Santo. Quando o Senhor falou para eles, olha, versículo 4,
Não vos ausentei de Jerusalém, mas esperai a promessa, o Pai, para que de mim ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com quê? Com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 7. Ele disse, não vos importa sobre o tempo, que eles começaram a questionar Jesus. Aqui, olha, no versículo 7, não vos importa sobre os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como também na Judéia, Samaria, até onde? Os confins da terra. Igreja, vocês confessaram Cristo como o único e suficiente Salvador? Sim, fala sim. Vocês desceram as águas do batismo? Sim. Vocês então são filhos de Deus, porque vocês creram. Lá em João 1,12 diz, todos que receberam, creram, deu-lhe o poder de ser feito filhos de Deus. Amém. Só que agora nós precisamos desse poder. As adversidades, o momento de crise, poder para vencer a tentação. Por que as pessoas erram? Porque as pessoas estão buscando a letra e esquecendo do que? O poder do Espírito Santo. Nós precisamos, o Senhor disse, olha, no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. Por que eu preciso dele? Primeiro, eu tenho que dar bom, olha aí, o que ele diz lá, coloca aí na tela. Eu tenho que dar o quê? Bom testemunho. Igreja, você e eu, nós não vamos conseguir dar bons testemunhos se nós não tiver o Espírito Santo. Desculpa que eu vou falar. Se eu não tenho comunhão com o Espírito Santo, não tenho esse poder, o que acontece? Eu me visto como o mundo, eu ando como o mundo, eu falo como o mundo, eu tenho o mesmo linguajar do mundo. O mundo me fascina. O mundo ainda, eu tenho prazer, às vezes, de sentar numa televisão e assistir uma novela, assistir um BBB, assistir uma escola de samba. Por quê? Eu não tenho o quê? O poder para vencer a tentação, igreja. É por isso que você vê dentro das igrejas, desculpa que eu vou falar, povo que está dentro da igreja, sentado, ouvindo a palavra, chega um ponto de pedir o quê? Carta de divórcio. Vocês estão entendendo, igreja? Por que você vê esses pecados dentro da igreja? Quem está entendendo, diga amém. Por que você vê o povo fraco, o povo desanimado, querendo desistir, tirar o uniforme? Por que você vê pastor caindo em adultério? Por que você vê pastor roubando a igreja? São pessoas que têm o Espírito Santo, porém não têm uma comunhão com o Espírito Santo. Mas pastora, por que eles têm e não têm uma comunhão? Porque eles não têm uma experiência de buscar. Vamos aqui em João capítulo 14, vamos lá. João capítulo 14, olha o que diz. Nós precisamos, igreja, a igreja de Cristo, para vencer toda e qualquer doença, miséria, fracasso, briga, contenda, tudo nós precisamos do poder do Espírito Santo. Eu vou contar como é bom a gente ter essa comunhão com o Espírito Santo. E é nas mínimas coisas. Abra sua Bíblia, João 14, 16. Quem encontrou, diga amém. Coloca aí para mim, por gentileza. Não vou abrir na minha aqui, mas eu vou. Já achei. Demorou? Cheguei. Olha lá. Eu rogarei o Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador. Ele está dizendo, não vou deixar vocês órfãos. Vocês vão saber. Igreja, preste atenção. Vocês querem andar? Preste bem atenção. Quando vocês eram bebezinho, quem conduzia vocês? Fala aí para mim. Seu pai, sua mãe, mais a mãe, né? Mãe que é mais pegada dos filhos. O pai vai trabalhar, ganhar dinheiro, né? Sustentar a casa, né? Sim ou não? E geralmente a mãe que fica ali para ensinar.
Então, quando éramos crianças, nós tinha quem? A nossa mãe para nos guiar. Minha mãe criou eu, não tive pai por perto. Minha mãe que ensinou, do jeito dela, mas me ensinou, né? E aí, você chegou à fase adulta. Aí você já falou, agora eu sou dono do meu nariz, né? Até, sem Cristo. Com Cristo você não é dono do seu nariz, não. Depois que você aceita Cristo, quem passa a ser dono do seu nariz agora é quem? Jesus. E aí, você tinha a sua mãe para te guiar, para ensinar, para falar, olha, não põe o dedo na tomada, não faz isso, não era assim? Para te ensinar. Hoje nós temos quem? O Espírito Santo. Ele é o nosso consolador, como diz aqui, olha, eu rogarei ao Pai e vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. E aí diz mais, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, e nem o que o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco, estarão em vós. Olha o versículo 18, não vos deixarei o quê? Órfão, virei para vós. Está dizendo, olha, eu estou indo, Ana, Jesus falou para nós, estou indo, vou preparar a morada, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar vocês com o Espírito Santo, que vai te guiar, que vai te mostrar o que fazer, o que você deve fazer, aonde você deve. Tudo ele foi o quê? Nos ensinando como nós deveríamos o quê? Ser conduzido. Temos a palavra. É bom ter a palavra? É maravilhoso, a palavra é vida. Mas também precisamos ter o quê? A comunhão com o Espírito. O Espírito Santo você já tem. Agora o que nós precisamos é nos aperfeiçoar nessa comunhão. Às vezes você está aí, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei esse problema. Para um pouquinho, leia a Bíblia e ora, peça para o Espírito Santo te conduzir em toda a verdade. Por que tem cristão que fica desesperado? Porque quando você tem comunhão com o Espírito Santo, você não aceita as pessoas colocar jugo sobre você. Por quê? Porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Eu vivi um tempo na minha vida, já dentro da igreja, subjugada por Satanás. Por eu ser mulher, e quantas vezes eu ouvia que mulher não era para pregar, tanto é que eu me afastava. Quando eu encontrava com alguns pastores de uma denominação aí que mulher não prega, eu nem falava que eu era pastora. Com medo, é uma repressão. Hoje não. Hoje se me perguntar, sim, sou pastora. Prego a palavra. Mas da minha igreja, não, o problema é da sua igreja, não da minha. Na minha pode, então vamos lá, a vida que segue. Você está entendendo? Eu não aceito mais, porque o Espírito Santo me conduziu dizendo, você não pode mais viver subjugada pelas palavras, você não pode, porque olha o que diz aqui no capítulo 16, no versículo 7, olha só, todavia vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, Jesus falando, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o que? Enviarei. Quando ele... Olha aqui, por que acontece o pecado? O que está falando aí? Lê aí, gente. Quando ele o quê? Convencerá quem? O mundo do pecado. Quem que convence o homem do pecado? Eu, né? Eu falando, você está no pecado, você está no erro, o que você está fazendo? Não. Quem que é? O Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo vai me convencer se eu não tenho a verdade? Ele está dizendo aqui, vamos lá. Quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do pecado, porque não creram em mim. O que é não crer? Não crer na palavra. Tem gente que arruma um monte de forquilha na palavra, no direito fala braço, né, da lei, né, que é brecha na lei que vai abrindo, né? Mas aqui eles procuram uma brecha na lei para entrar e que aquela lei se cumpra, né? Só que a Bíblia não é assim. A Bíblia é o caminho, a verdade e a vida. Não tem brecha. Mas Deus... Não, está na Bíblia? Não.
Então eu preciso dessa comunhão. Por isso que você, às vezes eu falo com pessoas que estão no erro, tá fazendo coisa. A pessoa fala, não, mas Deus, eu já fecho a minha boca. Sabe por quê que eu fecho a minha boca? Porque se a pessoa não deixou o Espírito Santo convencê-la, um mero mortal, comedor de arroz, não estou comendo arroz não. Um comedor de arroz e feijão, vamos falar assim, né? Vai convencer? Não vai. A pessoa ela fica com o coração igual Jonas, obstinado ao erro. Deus falou, vai para cá. Jonas falou, não, eu vou para cá. Ele foi, Deus deixou, porque Jonas não deixou ser convencido. Mas pastora, o Espírito Santo não estava nos profetas. Ele descia sobre os profetas. Jonas não deixou o Espírito Santo convencê-lo que ele estava errado. Que ele estava na desobediência a quem? A Deus. Então, quando ele fala que, olha, convencer do quê? Do pecado, porque não crer em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não vereis mais. Do juízo, porque já é o príncipe deste mundo está julgado. Igreja, nós temos que se entender que nós vamos prestar conta de todas as nossas atitudes fora da palavra. Todas as nossas atitudes que foi contra a palavra, sem arrependimento, mas o verdadeiro arrependimento, que só o Espírito Santo nos leva ao verdadeiro arrependimento, nós vamos prestar conta. Aquilo que você sabia da palavra e você não fez, e você fez sabendo que aquilo era errado, nós vamos prestar conta, é o juízo. Então, quando eu tenho essa comunhão com o Santo, ele vai falar, no dia do juízo você vai prestar conta disso. No dia do juízo você vai ter que apresentar diante do tribunal de Deus, apresentar isso, mais isso. E não é só pecado, adultério, prostituição, de mentira, de fofoca, pecado de não orar, igreja. Pecado de não ter uma busca, um conhecimento da palavra, isso também é pecado. A Bíblia diz, erramos por não conhecer a Escritura e nem o poder que há nela. Então nós precisamos, porque nós vamos ser julgados. Mas pastora, como que eu vou saber que eu estou errando? Com a comunhão com o Espírito Santo. Buscar do Espírito Santo essa intimidade com Ele. Essa necessidade de andar sendo guiado pelo Espírito Santo. Igreja, eu vou falar para vocês. É tão bom. Pastora, a senhora não erra? Eu erro. Mas às vezes eu cometo alguma falha. É coisa de segundos. O Espírito Santo diz, não era para você fazer isso. Já veio no meu coração o quê? O arrependimento. Aí eu já falo, Senhor, me perdoa, errei. Pisei na jaca. Coloquei o pé na jaca. Já vem logo o arrependimento. Na hora, é instantâneo. Quando eu sei que eu não estou certa, meu coração fecha. Meu coração entristece. É quem que está me levando ao arrependimento? O Espírito Santo. Vamos lá, voltar em Atos dos Apóstolos. Por que nós não temos essa intimidade com Ele, sendo que é Ele que vai nos guiar? Quando eu não tenho essa comunhão com Ele, eu sou uma pessoa cega. Eu não sei o que fazer. Eu não sei a maneira de resolver essa situação. A pessoa, você está interessado em alguém, pergunta para o Espírito Santo, essa pessoa que o Senhor tem para mim? Se não for, arreda-te daqui, Satanás. Você está entendendo? É essa comunhão que nos leva. O Espírito Santo, ele desempenha um papel fundamental da vida. Que papel é esse? Ele nos capacita. O papel do Espírito Santo, vida dos crentes, dos cristãos, é nos capacitar para obedecer. Você não consegue obedecer a Deus por si próprio. Você se torna uma pessoa religiosa, mas não cristã, religiosa. Quando você tem essa comunhão, esse poder do Espírito Santo, o que acontece? Você tem a capacidade de obedecer a palavra e você tem a capacidade de realizar as obras e o plano de Deus na sua vida. Quem me convenceu a vir para a obra? Eu não queria. Corri 2 anos
do pastor. O pastor ficou no meu pé. A senhora não vai? Não quero não. Não, amanhã arrumo, pastor. E amanhã. E esse amanhã passou anos. Mas quando o Espírito Santo falou comigo e me fez lembrar de uma promessa lá atrás, que uma pessoa chegou e falou, Deus tem um chamado para você, você vai pastorear. Deus me fez lembrar, o Espírito Santo me fez lembrar. Foi quando eu me permiti ser convencida por Ele. Igreja, o Espírito Santo. Nós precisamos desse poder, nós precisamos desse convencimento. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, olha o que ele fala. Por que eu preciso, pastora, desse poder? Por que você precisa do Espírito Santo? Porque ele te capacita a cumprir o propósito de Deus na sua vida. A promessa de Deus, quantas promessas você tem e você não está vivendo essa promessa? Por quê? Porque você às vezes anda nesse mundo sem rumo, sem direção, sem convencimento do Espírito Santo. Você anda neste mundo guiado pelas suas emoções, guiado pelos seus desejos, guiado pelos seus pensamentos. Não, eu não vou trabalhar na obra porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que isso, tenho que aquilo. Pois é, você está sendo guiado por quem? Pelo seu eu, pela sua vontade, não pela vontade do Espírito. Mas pastora, eu tenho um filho para criar. Meu irmão, minha irmã, quando Deus chama, Ele capacita e Ele supre todas as tuas necessidades. O problema é que as pessoas não têm uma comunhão com o Espírito Santo, ela não consegue ver o poder de Deus na vida dela, trabalhando, agindo, operando. Nós precisamos dessa comunhão, nós precisamos desse poder. Ele disse, no entanto, recebereis o que? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha. Você tem que testemunhar, chegar no lugar e falar, olha o que Deus fez na minha vida, contar testemunho, contar do que Deus está fazendo. Às vezes nós somos pedra de tropeço na vida de pessoas que não são de Deus. Está fazendo o que deveria fazer, no poder, na ousadia do Espírito Santo, abrir a boca e levar uma palavra em seus perdidos lá fora, sabendo que aqui é o caminho, aqui é a verdade e aqui é a vida. Nós somos às vezes, sabe o que? Medrosos. E quando ele fala que, olha, serei minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Sabe por que ele estava falando de Samaria? Porque Samaria, os samaritanos estavam com os judeus, era briga. Aí falou, vocês vão pregar agora onde? Jerusalém e Samaria. Sabe o que era isso? Restauração, perdão, comunhão. Viu aí? Quando você está cheio do poder do Espírito Santo, você não fica magoadinha, você não fica cheio de gueriguere, você não fica cheio de mimimi, você não fica um crente Nutella, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus que perdoa, a pessoa te bate na face direita, você dá a esquerda, pede sua túnica, você dá tudo para ela. Sabe quem que retribui o bem? Quem tem comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos dessa comunhão, desse poder. E ele disse, olha, vocês vão testemunhar em Jerusalém, lá na Judéia, em Samaria. Quer dizer, vai dizer, opa, o crente tem que ser um, mas vamos lá. Vai para frente um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Não, vamos no versículo 1, vai até chegar no 4. Vamos lá, 4. De repente veio do céu, olha aqui, a descida do Espírito Santo, um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa, onde estava o quê? Assentados. E o que eles viram, igreja? Versículo 2, Atos 2, 4. 2, agora eu vou no 3, vamos lá. Eu falei errado? Não? Falei? Se eu falei, me perdoa. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. Vamos lá, começar de novo. De repente, o que aconteceu? Veio do céu, veio do alto, um som, como de o quê? Um vento veemente, impetuoso. E o que mais? Encheu toda a casa que estava o quê? Estavam assentados. O que mais, igreja? Versículo 3. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E aí, igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Igreja, você é cheio do Espírito Santo? Você já tem ele.
Vou dar um exemplo aqui que acabou de vir no meu coração. Esses exemplos, assim, é Deus que dá na hora, tá, gente? Vou fazer a pergunta para a senhora. Lá na sua casa tem o fermento, o trigo, o leite e os ovos. Esses ingredientes ele mistura sozinho, cresce o bolo sozinho, vai para o forno sozinho. Tem que alguém, às vezes tem pessoas que falam assim, a mulher fala, lavei roupa. Ah, você não lavou nada, quem lavou a máquina. Mas peraí, gente, a gente colocou a roupa na máquina, a gente colocou sabão, o amaciante, tirou da máquina, estendeu e depois recolheu. Que ela não fez nada sozinha, né? Aí o tuzinho do varalzinho, assim, a máquina. Aí tá tudo pendurado, é assim? Não, nós tivemos que fazer alguma coisa, sim ou não? Então, para que eu e você seja cheio do Espírito Santo, nós temos que buscar. Ele está dizendo aqui, olha só, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Igreja, ser cheio do Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo, volto a repetir, você já tem o Espírito Santo. Só que agora você precisa buscar para ser cheio, para ter comunhão, para ter intimidade. Para ele revelar para você, quando o inimigo está maquinando algo, ele está o quê? Te guiando. Mas quando que ele faz isso? Você tem uma comunhão, uma intimidade, você é cheia do Espírito Santo. Todos nós temos ele, já aceitamos Cristo, já descemos as águas do batismo. Agora precisamos ser cheios, para ser conduzida por ele. Para nos ensinar toda a verdade, igreja. Por que a igreja está aí barrotado de pecado, barrotado de frieza, pessoas frias, pessoas que não são batizadas? Ele está dizendo aqui, olha, todos foram cheios. Tenho ele? Tenho, pastor. Agora eu preciso ser o quê? Cheia. Eu preciso me encher, eu preciso buscar essa comunhão, essa presença dele.